Olá, viva, bom dia, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Mulheres com Palavra. Oh, Violante, como eu Olá, tinha saudades de dizer Cátia, isto. boa. Que bom, Finalmente de que volta. bom ter-te aqui também. Foi um caminho longo, Foi, mas cá cheguei. boa. Bom dia, Violante, bom dia à nossa convidada. Ainda por cima, volto, olha, uma comissão de recepção, Violante, muito pobre. Eu também Não acho é que que sim. tu não sejas uma coisa Mas eu vou registar essa Uma coisa parte. que vale a pena, mas a Luísa e a Elisa, olha, Olha, vou restar que não estão cá para me receber. exatamente. Esta Enfim. semana estamos sem a Luísa e a Elisa, mas estamos muito bem com a Violante Ah, e com a Sara Novaes Nogueira. Bom dia, bem-vindo ao nosso programa. A Sara bom, Novaes Nogueira é promotora e organizadora de eventos artísticos da lusofonia, é moderadora e contadora de histórias. Nasceu em Portugal, licenciou-se em Educação de Infância antes do Acordo de Bolonha, isto em 2004, e trabalhou como educadora docente em Portugal. Instalou-se depois em 2012 em Paris, onde trabalhou como educadora numa escola francesa e também como tradutora, desculpem, tutora de doutora, português na Universidade de Paris 4, Sorbonne. É mestre em línguas, literaturas e civilizações estrangeiras, especialização de português lusófono com um trabalho de pesquisa sobre a presença da literatura brasileira e africana de expressão portuguesa nos manuais escolares de Portugal e a influência do mercado editorial nessa presença. Fez parte da comissão organizadora do Printemps Littéraire Brésilien, participa em algumas conferências nacionais e internacionais ligadas à literatura lusófona, à literatura infanto-juvenil e à educação. É ainda diretora do Conselho Cultural da Associação Internacional dos Lusodescendentes, em França. Participou no grupo de tradução Esther e no projeto Mapas do Confinamento como tradutora. Participou e participa como moderadora em diversas mesas relacionadas com a educação e literatura lusófona. A nossa convidada, Sara Novaes Nogueira, é ainda a mentora e organizadora do projeto Literanto, promoção da leitura e da literatura infanto-juvenil lusófona através das mais diversas artes em França. Vamos falar sobre este projeto e sobre os outros. Já daqui a pouco passamos a esta conversa. Antes, olhamos para a atualidade e para os temas que a Violante selecionou para a nossa habitual reflexão semanal. Vamos começar pelo ambiente, pelas questões ambientais, não não, é, vamos, Violante? Temos ouvido sim, falar por aí, sim, temos, conforme vai dando jeito ao discurso sobre pois, aluviões, sobre tsunamis, então, como é que olha, ficamos? isto é uma coisa realmente muito curiosa. Eu fiquei extremamente admirada com duas coisas que aconteceram no dia 10 de março. Uma delas é que ficámos a saber que vamos passar a ter monitorização ambiental da aquacultura e o seu secretário diz que é uma medida inédita no país. Em primeiro lugar, a mim espanta-me porque a gente tem aquacultura desde 1996, sempre ouvimos afirmar que era absolutamente segura. Uns dias antes desta declaração do senhor secretário, tivemos o senhor presidente do governo a dizer que o peixe produzido em aquacultura é de altíssima qualidade e não tem nenhum, portanto, a produção em aquacultura não tem nenhum efeito nos ecossistemas. E vai daí, 3 dias depois, o secretário diz que vamos começar a fazer a monitorização. Quer dizer, não percebo como é que o presidente do governo faz esta afirmação, e, hum, além disso é mentira, que seja uma coisa inédita no país, talvez no mundo talvez sim, mas no país, já em 2008, se fazia este tipo de trabalho na praia, na aquacultura ou na Mira, que é ali uma zona, uma praia pequena, claro que não tem a extensão do Porto Santo, nem da Baía de Abre, é É verdade, pequeno, ninguém mas conhece. está ali entre Aveiro e a Figueira da Foz, já lá era feita, e além disso há uma outra coisa que é o plano estratégico para a aquacultura, que já existe desde 2014. O seu secretário tem que se atualizar, não pode abrir a boca. Abre pouca boca, a gente sabe, mas quando abre tem que estar mais atualizado. Se Portanto, calhar isto leu é, algures e achou que dava uma boa ideia. pronto, portanto, isto é uma coisa que eu pergunto, porque é que é esta, porque é que isto acontece?
Isto acontece realmente por desconhecimento ou porque toda a gente sofre de uma coisa, de uma doença coletiva que é a tendência para a mentira. A tendência para a mentira. É que isto não é verdade. É que isto não é verdade. Também, quanto a questões ambientais, há uma coisa que ficámos a saber no mesmo dia, não é? É que o molho da Pontinha deve ser alargado por causa do tsunami. Quer dizer, o presidente do governo só pode sofrer da mesma doença. Ou então está a brincar connosco, em primeiro Mas lugar. essa declaração é do Presidente do Governo? Desculpa, presidente da Câmara Municipal, eu já baralho os Não, presidentes, eles eu percebo, eu competem, percebo. eles Pela competem dimensão tanto. da É obra, claro, é é claro, estranho imaginar que é essa claro, é ideia claro. venha do Presidente da Mas Câmara. vem, mas vem, Mas mas por vem, acaso mas até vai, vem, até até vai. vem quando ele era vice-presidente do governo, portanto isto é uma coisa que vem lá atrás. Mas além do absurdo que é imaginar que qualquer molho da Pontinha contém uma onda de tsunami, é absurdo imaginar Aliás, isto. eu imagino logo uma grande obra, assim, em termos de obras, Mas imagino quer assim uma dizer, coisa enorme, assim, a circunscrever toda a ilha. epá, Era, não era dá, um cinturão. não dá, sabes porque é que não dá? Porque o molho da Pontinha, o molho e contra-molho, tem qualquer coisa como 10 metros. Um tsunami não tem uma onda de 10 metros. Além disso, tem uma potência energética que não só rebenta o que lá está, como o que lá vier a estar. Não, Portanto, eu isto acho que é continuávamos a atirar betão ao mar, porque nisso nós somos, alguma coisa. sabemos o que fazer. Olha, a gente podia retomar. E fazíamos uma cinta à volta da ilha. Pronto. E até proponho, até podíamos começar pelo Porto Santo. Espera, é que eu agora Acho que lembrei-me. as nossas empresas de construção podiam testar no Eu, Porto Santo. tu és mais novinha que eu, talvez não te lembres disto, mas aqui há uns anos, largos, muito largos, havia um presidente do governo aqui que queria fazer uma ponte entre a Madeira e o Porto Santo. Isso era a Portanto, acho que terceira fase valia a da obra. pena. Nós Pronto, fazíamos uma cinta à era volta do Porto exatamente. Santo, outra à Ora, volta da Madeira e e depois estava era tudo certo, claro, só ligar passar a ponte. uma ou outra. Bom, brincando, esta obra de alargamento, de aumento da pontinha em 400 metros foi dito pelo presidente da Câmara neste seminário de risco sísmico e tsunami do Funchal, que custa 6 milhões de euros. Eu que sou uma mulher que guardo papéis, fui aos meus papéis e em 2018 isto custava 150 milhões. Em 2022 custava 172 milhões. Será que lá tem um amigo que faz isto mais barato? Não, não deve ser isso, não deve ser isso. O que deve ser realmente é que talvez haja umas obrazinhas para fazer no Porto do Funchal e se queira comer toda a gente por parvo, dizendo que estes 6 milhões é para o alargamento, para o aumento da pontinha. Estes 6 milhões vão seguramente ou devem estar ligados a qualquer coisa que está complementar às obras da Marina que se quer fazer e que, portanto, se faz de conta que Eu realmente. gostava era de imaginar o impacto que isso terá depois sobre as nossas ribeiras, quando Ah, acontece outro não, fenómeno mas que, isso, pois, mas se isso não há calhar, pronto, eu problema. sou uma miúda nova, não vivi muito, mas Pois, já vivi o não, suficiente para ter vivido pois, algumas alguns aluviões. sustos, não é? Pronto, mas isso não tem Tsunamis problema. ainda não aconteceu, Nem a probabilidade, nem a mas probabilidade que haja é grande. já umas quantas vezes vimos Pois, acontecer, né, pois. Mas o problema é que calamidades muito é, graves. E eu é. gostava de perceber qual o comportamento depois da nossa. Pois, eu também, mas tem um pequeno problema. É que o, o concurso, que foi lançado um concurso para calcular e projetar o aumento do molhe, e eis não quando eu vejo, e ninguém me disse, eu fui lá ver a publicação do Diário da República, que não são considerados nenhuns critérios ambientais. Portanto, a gente está no meio de uma situação mundial de alterações climáticas. A gente está em mar aberto no Oceano Atlântico. A gente tem já 3 ribeiras a despejarem dentro do Porto do Funchal. E não é preciso considerar qualquer alteração que se faça em relação ao molho da Pontinha, não é preciso considerar critérios ambientais, porque não vale a pena.
Portanto, o que eu acho é que isto é tudo uma palhaçada e até desconfio que este seminário serviu exatamente para justificar, para dar uma pretensa justificação à barbaridade que é fazer um aumento do molho da pontinha como querem fazer. Porque, de facto, esta gente não aprende. E tanto que não aprende, nós temos a Marina do Lugar de Baixo no estado em que está, e que desde 2022, se não me engano, que o presidente do governo assume que ela tem que ser renaturalizada. Quer dizer, agora, depois de gastarem, não sei, centenas de, mais de 100 milhões de euros, vão arrebentar com aquilo tudo. E nós vamos continuar a pagar. E esta gente continua a gozar connosco, continua a mostrar-nos coisas que efetivamente não são senão argumentos para mais betão. Infelizmente, não só de betão vive o homem e estamos a braços com uma crise económica mundial muito difícil. A banca está a trazer o caos às famílias, às empresas, aos vários países. Estamos em plena crise do imobiliário. Temos taxas de juro a aumentarem, temos rendas a aumentarem. Há uns tempos atrás foram anunciados alguns apoios a nível regional. Ontem, o Primeiro-Ministro anuncia o apoio aos aumentos dos créditos. Violante, como é que estás a ver estas notícias? Em primeiro lugar, isto parece-me bastante preocupante porque, de facto, podemos estar a começar a repetir a bolha imobiliária ou o crash imobiliário de 2008. Isto é a primeira questão. E, portanto, é preciso olhar para isto com olhos muito sérios e não fazer nenhuma espécie de jogo de poder, porque é aquilo que realmente eu acho que se está a fazer. Faz muita confusão a facilidade com que se recusam os apoios que o Conselho de Ministros decidiu e, sobretudo, faz-me confusão porque, no fundo, há aqui bitolas estranhas. Em primeiro lugar, o Conselho de Ministros assume um apoio a famílias cujo esforço com a renda seja superior a 35% e dá também previsto apoios para construção ou compra de casa de forma a diminuir o impacto das taxas de juro dos créditos. Nada disto serve, pelos vistos, para o governo regional, porque a par de dizer que, ou melhor, a par de termos uma situação em que a data limite para a concessão destes apoios foram créditos pedidos até 31 de julho de 2022, portanto estamos a um ano da distância, muita coisa se alterou do ponto de vista das taxas de juro, dos esforços das famílias a que as famílias estão sujeitas, muita coisa se alterou nestes 9 meses e nós não temos nenhuma indicação que esta data de 31 de julho de 2022 se altere. Isto é a primeira coisa. Mas depois há uma outra coisa que me faz imensa confusão, que é o fim-capé nos vistos gold para a habitação. Ora, o fim-capé nos vistos gold é estranho para uma região que tem dos menores poderes de compra do país, que tem das maiores taxas de risco de pobreza e que tem carências habitacionais que são reconhecidas por toda a gente, exceto por quem devia encará-las de frente. E a minha pergunta é: porquê esta insistência nos vistos gold? Porquê esta insistência num sistema que corresponde, no fundo, à lavagem de dinheiro e que favorece de uma forma espantosa a especulação, o que faz com que já nem é as famílias mais da pequena burguesia, já não são as classes mais carenciadas que têm dificuldade em comprar casa. A classe média tem dificuldade, quer em comprar, quer em arrendar. E, portanto, continuar a insistir nos vistos gold, leva-me a uma pergunta: quem é que ganha com isto? Quem é que ganha com isto? A solução do problema habitacional da Madeira não é de certeza absoluta, porque de facto eu ainda há 2 ou 3 dias estive a ver preços de imobiliárias, aliás estive a ver de uma imobiliária em particular e é assustador. E é assustador. E quando nós passamos no Funchal o que vemos é a construção de habitações de luxo. Ora, habitações de luxo são 800, 900 mil euros, quer dizer, quem é que pode pagar isto? E as outras que não são, seguem a bolha. Seguem a bolha, não é? Seguem a bolha e, portanto, nós temos aqui uma situação que eu
arrisco-me a dizer que não é inocente, porque uma aposta em vistos gold, quando nós temos quando nós temos este panorama, que ainda por cima não é regional, não é nacional, é internacional. Em imensos países, França está com um problema parecido, Espanha também, Itália. Portanto, há muitas situações deste tipo, porque todas elas sofrem na origem, ou da mesma origem. E por isso acho que era muito bom perceber. Eu tenho uma desconfiança, mas como é só desconfiança, não devo, não posso porque não devo enunciá-la, mas era bom perceber porquê esta insistência da aposta nos vistos gold. Porquê? Porquê? Abrimos aqui espaço para a nossa conversa com a Sara Novaes Nogueira, uma vez mais, bem-vinda ao nosso programa. A Sara está em Paris, onde vive e trabalha, depois de ter feito licenciatura em Portugal, ter trabalhado durante algum tempo em Portugal, 8 anos depois da licenciatura. Porquê e como chega a Paris? Então, para já, boa tarde ou boa noite a todos, aos nossos ouvintes. Desde já agradeço o convite a Violante Matos Saramago e também a Cátia Pestana, a Lisa Seixas e a Luísa Paulinelli para estar aqui hoje. Então, eu depois de trabalhar em Portugal, decidi vir para Paris, trabalhei aqui como educadora e em escolas francesas e como tutora de português na Sorbonne. Decidi, entretanto, fazer o meu mestrado, o qual já disse bem, portanto, sobre a presença da literatura brasileira e africana de expressão portuguesa, lusófona, nos manuais de português de Portugal, e a influência do mercado nessas presenças, e decidi então virar-me mais para a literatura e para a promoção da lusofonia aqui em França, visto que temos uma enorme comunidade de lusodescendentes aqui. Fui, entretanto, convidada, estava eu a terminar já o meu mestrado pela AILD, Associação Internacional dos Lusodescendentes, para fazer parte como diretora cultural na delegação aqui de França. E decidi, entretanto, também ligar-me cada vez mais a este tipo de projetos, sendo que também, entretanto, terminei o meu mestrado e quero mesmo voltar-me para este tipo de questões ligadas à lusofonia. O que é que conclui no seu estudo sobre a presença da literatura brasileira e africana? Então, eu concluí que agradavelmente há essa presença, vai havendo cada vez mais, portanto, nos últimos anos nota-se de facto uma enorme diferença, também devido à influência do mercado editorial, claro, que conta com que faz parte dessa influência e crescente influência, sendo que é significativa e não só a nível de cânones, mas também de autores menos conhecidos, mas há sim uma presença. É também uma necessidade de preparar os professores, os mediadores culturais, para que continuem e que deem valor a essa presença quando confrontada no manual escolar, para que possam permitir e trabalhar sobre isso com os alunos, porque há uma riqueza enorme nesse aspecto cultural e civilizacional e literário. E em relação ao ensino da língua portuguesa em França, sobretudo em Paris, a realidade que conhece, há muitos estudantes de língua portuguesa que não sejam propriamente descendentes, lusodescendentes, há um interesse pela língua. Há um interesse pela língua, portanto, há o interesse, por um lado, dos lusodescendentes e de portugueses que estão aqui, que, entretanto, vieram com os pais para cá, e há também um interesse pela língua portuguesa fora dos lusodescendentes. Inclusive, nós fomos inseridos no projeto Literante, fomos a uma escola na semana passada, na sexta-feira, onde era uma turma de cerca de 16 nacionalidades diferentes, com alunos de 16 nacionalidades diferentes, que estão precisamente a aprender o português. Portanto, há um interesse, agora há também uma necessidade de pôr esse interesse conjugado com a real necessidade e com no campo conseguirmos dar vazão, digamos assim, a esse interesse
e perpetuar no tempo esse interesse e proporcionar aos alunos que continuem a ter essa língua, seja ela como língua materna ou seja, como língua estrangeira, no caso. Que estratégias precisaria a língua de adotar para tornar-se mais apetecível ainda aos estudantes? Ora bem, acho que por trás disso há também uma série de questões políticas, mas políticas à parte, acho que há uma necessidade de utilizar estratégias para incentivar as crianças, os jovens e os alunos para que isso aconteça, daí também o meu projeto Literante ser nesse sentido, portanto, eu pretendo que os lusodescendentes, os portugueses que aqui estão, e não só, também outras pessoas, franceses, que tenham interesse pela língua, que queiram efetivamente continuar com essa aprendizagem da língua portuguesa e, portanto, não só a nível escolar, não é? Não só ao nível da escola, mas também num contexto não formal, mas não menos lúdico e pedagógico, e que possam surgir estratégias de ateliês, de conversas, onde se trabalha a língua portuguesa de uma forma rica, de uma forma alegre, de uma forma menos conventual, mas que se trabalha a língua portuguesa e que se apela assim aos jovens que continuem com esta herança, de quem é a herança dos lusodescendentes, e outros que estejam motivados para aprender o português, que eu acho que é uma mais-valia tanto a nível pessoal como profissional, hoje em dia, num mundo tão falante de língua portuguesa. Este projeto Literante, o projeto de promoção da leitura e literatura infanto-juvenil lusófona através de diversas artes, que artes congrega? Então, aqui podemos, acima de tudo, começou pela literatura, congrega também o teatro, a música, pintura, e queremos então trabalhar através das artes, de várias artes que se possam cruzar com desenvolver e promover a língua portuguesa e através da leitura, que é um ponto essencial, e sobretudo da literatura infanto-juvenil lusófona, que eu acho que é a base essencial, sendo eu também do lado de educadora de infância, não é? Mas acho que é fundamental que os jovens comecem desde a mais baixa camada, portanto, desde a mais tenra idade, a aprenderem a língua portuguesa, através das artes que se coadunam e que acho que pode ser magnífico, podem sair trabalhos incríveis. E eu posso falar de alguns, Sim, se me permite. ia perguntar, por exemplo, desta atividade que aconteceu no dia 8, no Consulado de Portugal em Paris, se não estou em erro. Dia 9. Dia 9. Dia 9, desculpa, mas que esteve relacionado com o Dia da Mulher. 8, Da- certo. o 8. Mas que nos Até falasse enganar. de outras atividades que têm acontecido. Portanto, então, dia 8 aconteceu, dia 9 então aconteceu no consulado, relativamente ao dia 8 das mulheres, que não só é no 8, como no 9, como deveria ser todos os dias, certo? Portanto, surgiu então este tema das mulheres, sendo que o Litranto não tem um tema específico, mas pretende trabalhar vários temas. No caso, trabalhamos as mulheres, alusiva dada a data em questão, não é? Onde tivemos presentes a escritora Rosabela Afonso e a artista plástica Mafalda Rocha, onde expuseram, sobretudo, mulheres inspiradoras, mulheres da nossa sociedade portuguesa que tiveram um enorme papel na nossa sociedade e que eles expuseram através das suas artes, quer da pintura, quer da escrita, que relevaram esses papéis e que as expõem em cima, que não são só os homens, né, mas tivemos também mulheres extremamente importantes e que é preciso e é fundamental falarmos delas através da literatura infanto-juvenil e através das outras artes da pintura, nomeadamente. Tivemos também depois as artistas que foram então a essa escola internacional e essas artistas tiveram um enorme papel, sendo que o nosso público no consulado foi um público vasto, portanto tivemos público para várias idades e isso também é um objetivo do Literante, ou seja, que o Literante comece numa camada, portanto, para os mais jovens, e daí vai haver no próximo dia 25 também uma outra atividade que será na Gulbenkian, aqui em Paris, uma atividade aí mais virada para os jovens, para as crianças,
em que os pais e as famílias acompanharão os seus filhos, a sua família. No consulado tivemos a mesa redonda com o tema Mulheres Inspiradoras ontem, hoje e amanhã, dedicado mais a um público mais vasto, portanto às famílias e aos adultos que quisessem saber mais sobre o tema ligado às artes e às mulheres. E depois temos também a vertente mais académica, onde pretendemos ir a escolas, a universidades, para alunos que estão a fazer o curso lusófono, seja licenciatura ou mestrado, e que serão futuros professores, e que eles também estejam a par e que estejam sensibilizados para o facto da importância da literatura infanto-juvenil, lusófona, e para que tenham esse conhecimento e para que façam uma boa mediação também depois com os seus alunos. E isso aconteceu, por exemplo, no primeiro evento do Literante no ano transato, em outubro, onde tivemos a presença também da Rosabela Afonso e da Cláudia Nina, uma escritora do Brasil, que estiveram presentes connosco com o Literanto na Universidade de Sorbonne Paris 4. E com o professor Dr. Leonardo Tones, que também nos recebeu na sua aula de Literatura do Brasil, na Universidade de Sorbonne, e a quem eu também deixo o meu agradecimento, porque é graças a ele que eu estou aqui hoje a falar convosco, sendo que ele foi o meu mentor para toda esta promoção dos eventos literários. E vê o alargar deste projeto a outras cidades? Eu espero que sim, tenho tido alguns convites para isso, o Literante tem tido uma boa, as pessoas estão interessadas realmente, porque tem chegado a várias pessoas e a várias camadas, e tenho tido convite, só que temos agora o senão, que é a falta de verbas, portanto, se houverem alguém, algum mecenato, algum organismo que nos queira patrocinar, que nos queira ajudar para continuar com este evento, que é preciso, que é fundamental, que é extremamente necessário aqui para estas camadas, como eu dizia, não num contexto tão formal, mas que se façam, que se criem estes laços e que é preciso continuar, e sem verbas não vamos a lado nenhum, não é? É muito difícil. Portanto, se alguém estiver interessado, Fica então o apelo. fica a dica. Apenas que queira apoiar este projeto de tanto valor. Eu aqui na leitura do seu currículo despertou-me a atenção este grupo de tradução estéreo e mapas de confinamento, eu não percebi isto o que era. Então, isso foram dois grupos que são ligados à tradução. O grupo Ister é mesmo um grupo de tradução, do qual eu fiz parte com alguns trabalhos, e o grupo Mapas do Confinamento é um grupo do escritor Nuno Gomes Garcia e da escritora Gabriela Trindade, e eles criaram este projeto no tempo do confinamento, onde convidam online vários escritores, vários artistas também a promoverem a sua arte, e onde me convidaram também para trabalhar, fiz a moderação de uma mesa com duas ilustradoras de excelência da literatura infanto-juvenil, posso ser a Yara Cono e Mafalda Milhões, uma mesa de excelência, portanto, e depois convidaram-me para fazer projetos de tradução, na qual eu fiz também, participei com um texto da escritora Cláudia Nina. Posso perguntar uma coisa? Podes. Sara, há aqui uma dúvida que eu tenho. Uma dúvida não, mas enfim, percebi que há aqui algum apoio institucional. O Consulado de Paris, enfim, esteve também juntamente convosco na concretização deste projeto. Eh, Parece-me que, de acordo com aquilo que tenho visto de posições e de tomadas de posição por parte do governo português quanto à importância da língua portuguesa e ao ensino do português, parece-me que há aqui, ou pode haver aqui, alguma sinergia que se pode criar entre um consulado, o Camões, o Instituto Camões, enfim, o trabalho que de uma forma mais ou menos espontânea, digamos assim, mas já não tão espontânea, porque já tem algumas concretizações, mas vocês vão procurando realizar exatamente direcionado no mesmo objetivo, que é a questão do ensino, da aprendizagem da língua portuguesa. E, de facto, o recurso à literatura infanto-juvenil é importante, mas
não é através disto que se podem chamar públicos mais idosos. Como é que se faz? Então, para já, em relação às instituições, eu agradeço, temos tido, portanto, a participação da instituição da Universidade de Paris-Sorbonne, da Exato. Biblioteca Gulbenkian aqui em Paris, de algumas escolas e do Consulado-Geral de Portugal em Paris. Em relação a chamar público, eu acho que lá está, sendo direcionado, por exemplo, como foi estes dias, no dia 9, sendo que foi uma mesa redonda, chamou diversos públicos, portanto, várias camadas, desde mais pequenos a mais jovens e alguns senhores também com mais alguma maturidade. Portanto, famílias que no fundo também se interessam pelo tema, interessam-se pelo facto de ser literatura lusófona, sendo que pode ser infantil-juvenil ou não, mas que também é essencial, mesmo sendo infantil-juvenil, eu costumo dizer que um bom livro infantil-juvenil é para todas as idades. Portanto, se Também acho. um adulto gostar de um infantil-juvenil, a criança vai gostar com certeza. E eu acho mesmo, eu não percebi o que disse, mas eu acho mesmo, Eu sou consumidora da literatura infantil-juvenil, acuso-me. claro, que eu acho uma delícia e acho que é essencial os adultos também consumirem esse tipo de literatura. Acho que só lhes fazia muito, muito bem. Eu também Portanto, em todos os aspectos, portanto, que consumam literatura infantil-juvenil também, todas as idades, portanto, é para todas as idades e não faz mal a ninguém, garanto. não faz. Não faz. Só faz bem, só faz bem. Acho que Só precisamos faz bem, exato. de consumo Ah, da sim, literatura infantil-juvenil. infantil-juvenil, é Acho verdade. que são adultos diferentes. Acho que precisamos de ainda Esse consumo. acreditar É. num universo diferente. É verdade, é verdade. Sem dúvida. Nós por cá continuamos com as nossas rúbricas e estávamos aqui a falar de literatura. Isto lembra-me que há mulheres que escrevem e que por isso são um perigo, não é, São Vilante? são Mulheres que perigosas. escrevem são perigosas. Mulheres que escrevem são um perigo, são um perigo. Deixa que falam, então. Então as que falam é uma desgraça, pá. E depois quando se juntam as que falam e as que escrevem, pá, é uma confusão. É uma confusão. Verdade. Nós estamos a passar 5 anos do assassinato de Marielle Franco, no Brasil. Que era uma mulher que falava. E era uma mulher que falava, era vereadora na Câmara do Rio de Janeiro, e foi assassinada a sangue frio, a tiro, dentro do carro que a transportava depois do trabalho. E eu fui buscar 2 excertos de 2 poemas de 2 poetas brasileiras, um poema escrito na noite em que a Marielle Franco foi assassinada, da Dalila Teles Veras, e um outro escrito agora, Nossa 5 anos, que já foi nossa convidada e é nossa conterrânea, é tua conterrânea, minha não é, desculpa. mas Eu acho que enfim, esqueço-me esqueces depois que mas há quem não se esqueça, há quem não se esqueça. E a Dalila, eu vou ler só aqui um bocadinho, diz assim: certeiros, os projéteis da janela, da mira, do gatilho atingem o alvo. Calculadas as balas, na cabeça marcada, na mente visada, na ação inadequada, cumprem a função de calar. E uma outra poeta brasileira também, que é a Nick Cardial, e que também já foi nossa convidada, e que de um poema relativamente extenso, eu selecionei 2 excertos. Parem os relógios, desliguem os telefones, apaguem todas as luzes em sua memória. Suspendam os sorrisos e, com um toque muito estrondoso de tambor, tragam o caixão. Afastem-se os fascistas e os ditadores. Gargalhem muito longe daqui os golpistas e traidores. Voem em círculos todos os abutres da nação. Silenciem suas panelas, escrevendo, com o que resta do último sangue caído no chão, a mensagem de última mão: ela está morta. Silenciem os artistas, os cantores, prendam os dançarinos, os malabaristas, arranquem as mãos dos escritores, estanquem as vozes dos poetas, sufoquem os gritos dos ativistas, mas não esqueçam jamais: Marielle já foi ouvida. De nada adiantará tamanha opressão. Seremos sempre mais
cada vez mais, porque somos nós, as mulheres, as legítimas proprietárias desta indignação. Duas mulheres que escrevem, que atravessaram todo o período perverso que o Brasil esteve submetido e que aqui estão hoje. Dalila Teles Veras e Nick Cardial. A escrever sobre uma mulher que se tornou perigosa por pensar, por escrever Falar, e por por falar, defender. por defender. E nas bocas do mundo, Sara Novaes Nogueira, que mulher considera que tem andado ou que deveria andar pelas bocas do mundo? Então, eu vou falar aqui hoje de duas que tiveram no nosso evento, que foram a Rosabela Afonso e a Mafalda Rocha, não só pela arte delas, mas também como mulheres que tiveram a garra de vir aqui a Paris, de mostrarem a sua arte aqui em Paris. E também queria referir uma outra que não é conhecida, que não é da sociedade, mas eu gostava de deixar aqui uma homenagem hoje, que foi a minha avó, Maria das Dores Novaes, porque como mulher não foi conhecida na sociedade, era uma pessoa iletrada, não sabia ler nem escrever, mas passou-me os maiores valores que tenho hoje. Portanto, hoje seria para ela e para a Rosabela e para a Mafalda Rocha. Para a avó da Sara Novaes e, através dela, todas as avós e todas as mulheres que no seu anonimato fizeram e fazem a diferença. Violante, não te causa espécie nada esta semana? Já colocaste Não, aí eu já coloquei alguma coisa. Quer dizer, se me dás espaço para o que me faz espécie ainda. se ainda te faz espécie mais qualquer coisinha, olha. Quer dizer, fazem-me espécie várias coisas. Faz-me, por exemplo, espécie, fui apanhada um bocadinho de surpresa, mas faz-me, por exemplo, espécie como é que continuamos a assistir a quebradas. E a seguir vai ocorrer o secretário botar discurso e vão ocorrer os rocheiros que tiveram a carreira congelada e sem abertura de concurso durante vários anos. E eu acho que numa terra como a nossa, em que a localização das habitações corre os riscos que todos sabemos que corre, é obrigação de quem governa assegurar segurança. E a segurança consegue-se desde logo com 3 medidas. Estamos a falar, evidentemente, da serra e deste tipo de aglomerados urbanos. Com limpeza, com florestação, com um plano estratégico para saber o que é que se há de plantar, aonde é que se há de plantar, como é que se há de plantar, e não é lançar sementes de avião ou de avionete ou de paraquedas, ou seja lá como é que for, para depois elas morrerem e ficarem os plásticos ali semeados pela terra, que é uma coisa perfeitamente vergonhosa, e naturalmente rocheiros, naturalmente criar condições para que, ou minimizar as condições para que as derrocadas aconteçam, porque as derrocadas, quando acontecem, não têm normalmente aviso prévio com tempo suficiente. Vão caindo umas pedrinhas e de repente aquilo vem tudo para ali abaixo e apanha quem estiver cá em baixo. Estando as habitações ali autorizadas, estando ali há imensos anos, eu acho que temos que ter aqui o bom senso e o respeito por quem lá vive, de forma a que se procurem minimizar os riscos, minimizar os erros que têm acontecido ao longo dos anos e que ainda hoje permitem ou fazem com que nós não tenhamos equipas de vigilância, de fiscalização e de limpeza da serra, porque de facto é da serra que vem este tipo de perigos. Não é? E é evidente que entre a serra e a ribeira, entre a serra e o mar, há muita gente. E portanto isto faz-me espécie, porque é que continuamos à espera que aconteça a desgraça para depois ir de peito feito e de colete cor de laranja para assinalar que estamos aqui muito empenhados na proteção civil, e isto não tem nada a ver com os técnicos, nem com os trabalhadores da proteção civil, como é evidente, não tem nada a ver com isso, mas tem a ver com as estratégias governamentais que não prevêem ações de prevenção, evidentemente, a montante, antes das coisas acontecerem. Faz-te espécie, a mim também.
Violante, regressamos na próxima semana, já com a equipa completa, Luísa, Paulinelli, Elisa Seixas, Sara Novaes Nogueira, muito obrigada por ter estado no nosso programa. Eu queria só, antes, se me permitem, desculpem, eu queria agradecer também, para além do apoio institucional que temos tido das instituições que eu já falei, temos contado também com o grupo Conto Contigo da Agraf, que começa a participar também connosco. Nós estamos abertos, literando, a fazer precisamente essas sinergias com outros projetos que aqui trabalhem na mesma direção e, portanto, que estejam interessados em trabalhar connosco. E queria agradecer também a 2 jornalistas da CAP Magellan do Tempestade 21, que foram assistir, 2 jovens que foram assistir também ao consulado, ao nosso evento, e que promovem um programa de rádio aqui na Rádio Alfa, que se chama o Tempestade 21, que permite que continuem também com os jovens com a língua portuguesa. Não podia deixar também de agradecer a uma menina que tem participado connosco, que tem um canal de poesia e tem apenas 10 anos, que é a Sara Poesia de Cor. Tem um canal de YouTube que eu convido a todos para irem assistir. E já agora, se me permitem só terminar com uma última nota, e já que falaram de ambiente também, que eu acho que é extremamente importante, no dia 25 deste mês teremos precisamente 2 escritoras, uma do Brasil, Marie-Ange Bordas, e outra de Portugal, Adeline Grilo, que irão precisamente falar sobre o ambiente em língua portuguesa e dos 2 contextos diferentes de Portugal e de Brasil, e que irão estar connosco na Gulbenkian para quem quiser, das 15 às 17 horas, na Gulbenkian de Paris, estão convidados. Muito obrigada pelo convite e obrigada a todos os ouvintes e a vocês, Violante Matos e Cátia Pestana. Muito obrigada. 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 Terminamos com Natália Correia. Esta quinta-feira assinalamos os 30 anos da partida inesperada de Natália Correia. A mulher que o DN Lisboa esta semana disse ser a mulher que foi maior do que o país. E socorro-me do DN para dizer que há 30 anos Portugal acordou com a notícia dessa morte inesperada de Natália Correia aos 69 anos. Com ela perdia-se não apenas a autora de uma obra literária ímpar, como uma inteligência iluminada pela coragem cívica. Voltamos a Natália no ano do centenário e terminamos com a demiurgia do riso. E cada vez que celebrei o Deus riso, floresceu em mim um novo invento. Cortaram-me os pulsos, eram feitos de ar. Correram-me as veias como linhas retas, e nenhuma espada pôde atravessar o ímpeto aéreo das águas secretas. Partiram-me ao meio dizendo, é agora. Depois atiraram metade para a lua, e eu no luar com um braço de fora, erguendo o meu resto caído na rua. Se havia uma estátua, ela era o tamanho de quanta poeira a passagem erguia. E eu, numa nuvem, a ver o desenho e a cor de uma mágoa que não me tingia. E os anjos à volta como círios tesos, a desenrolar o seu tédio antigo. E eu, desfraldada nos cumes acesos, bandeira de tudo o que trago comigo. Bom dia, até para a semana.